Graça e paz seja com todos, que Deus os abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor Deus, nos abençoou o Senhor Deus, e nós estamos aqui para falar desse Deus maravilhoso, esse Deus que existe, esse Deus que é real, esse Deus que é poderoso, que mesmo em meio às lutas, às tribulações que nós passamos, Ele enfrenta todas elas conosco e Ele não nos deixa só. Então eu gostaria de falar para você hoje desse Deus maravilhoso. Vamos refletir em Provérbios capítulo 14, que diz assim, isso é um alerta aí para todas as mulheres, né? Também uma autoajuda para todas nós mulheres. A palavra diz em Provérbios capítulo 14, que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Então você que é mulher, e serve para o homem também, né? O homem tolo, ele destrói tudo com as próprias mãos. Não precisa nem de ninguém, ele próprio destrói. Essa palavra que a mulher sábia edifica a sua casa, ela também se refere ao homem sábio. Porque um homem sábio, ele governa bem a sua casa. Um homem sábio, ele governa bem os seus passos. Um homem sábio anda nos caminhos de Deus. E eu sei que muitas pessoas vão me criticar depois, falando que aqui está escrito a mulher sábia. Mas, na verdade, o homem sábio também é importante. Às vezes a mulher é sábia e o homem é um tolo. Então, isso também faz com que tudo seja destruído. Mas a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o homem sábio também edifica a sua casa, edifica a sua esposa, edifica os seus filhos com a presença de Deus. O homem sábio, ele busca a Deus. O homem sábio, ele cuida bem da sua esposa e dos seus filhos. A mulher sábia cuida bem do seu esposo e dos seus filhos. E o homem sábio cuida bem da sua esposa e dos seus filhos, né? Então a palavra aí é para todos, homens e mulheres, sejamos sábios. Peça a Deus para que você seja sábio. Porque essa palavra, ela se refere a todos. Porque se a mulher for sábia e o homem viver como um tolo, agir como um tolo o tempo todo, o que vai acontecer? Né? Vai desmanchar, vai destruir o casamento, vai destruir o relacionamento. A família não foi feita para ser separada ou dividida, mas para ser abençoada. Né? Então, assim como a mulher deve ser sábia, o homem também deve ser sábio. Né? Nós todos temos que ser sábios para edificar a nossa casa. Mas como que você vai edificar a sua casa? Como, meu Deus, eu vou edificar a minha casa? De que jeito? Buscando a presença de Deus, orando a Deus constantemente, jejuando, pedindo a Deus o perdão pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, pelos seus pecados, pedindo a Deus o perdão dos seus erros, confessando a Deus, jejuando para que a tua alma seja purificada, né? Faça um jejum, busque a Deus, que Deus vai te dar vitória. Então, para você ser um homem sábio, uma mulher sábia, você precisa disso aqui, ó, a palavra de Deus. Você vai necessitar da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é o único livro sagrado que existe, é o único caminho que nos conduz a Deus. A Bíblia é o único caminho que nos conduz a Deus. Muitos dizem assim, não, só Jesus nos conduz a Deus. Mas se você crê em Jesus e não ler a palavra e não obedecer e não praticar, você não vai chegar até Deus. Entende agora? E suas orações também não chegam. Então, minha querida e meu querido, pare de sofrer. Chega de sofrer. Vá pela palavra. A palavra diz assim que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba. Então, o homem sábio, ele edifica a sua casa. Vemos que o homem sábio e a mulher sábia é uma bênção, eles prosperam. Eles começam lá de baixo, vão trabalhando, vão construindo, não tem dinheiro, vai lá, financia uma casinha, depois financia um carrinho, depois financia uma motinha e vai possuindo as coisas, mas trabalhando dignamente, tendo entre eles aliança de respeito e de amor. Então, assim como a mulher tola destrói a sua casa, o homem tolo também destrói a sua casa. E a palavra de Deus nos diz ainda no versos 2 de Provérbios 14, o que anda na retidão, que teme a Deus,
Esse se desvia do mal e despreza o mal. Então, homens, mulheres, olha, se desvia um pouco, sabe, do Facebook, se desvia um pouco desse mundo virtual aí que está trazendo milhares de divórcios, milhares de separações. Então, se desvia um pouco de ver aquilo que não presta. Entra no Facebook para ver receita, para ver uma coisa boa, mas não entre no Facebook para adulterar, para adorar a mulher dos outros ou o homem dos outros, entende? Entre no Facebook para aprender coisas boas, coisas inovadoras, porque lá também tem tudo isso, né? É uma janela aberta, a qual você escolhe entre luz e trevas. Então, homens, mulheres, afasta-te do que é mal. Despreze o que é mal. Se tem um homem lá no seu Facebook lá te seduzindo, cai fora dele. Para de falar com ele, você não tem por que falar com ele. Você entra no Facebook para ver coisas boas, para você sorrir, para ver coisas engraçadas, coisas que te façam rir, para aprender uma nova receita para fazer para a tua família, para aprender a fazer coisas diferentes. Você não precisa entrar no Facebook para pecar contra Deus e pecar contra o seu esposo ou contra a sua esposa. Eu tenho recebido inúmeras pessoas aqui que têm caído em adultério por intermédio do Facebook, do Instagram e etc. Mas o Instagram é culpado? O Facebook é culpado? Não, porque eu entro lá no Instagram e vejo um monte de delícias, um monte de receitas e acabo até fazendo algumas delas. Eu entro no Facebook, eu vejo um monte de coisas legais. Eu vejo cachorro correndo, eu vejo pessoas cuidando de cachorros abandonados, eu vejo pessoas cuidando de pessoas que estão abandonadas, eu vejo pessoas ajudando pessoas que estão em miséria. Então tem muitas coisas boas, mas o caminho quem escolhe é você. Você escolhe o que os seus olhos querem ver. E vale a pena lembrar que tudo aquilo que os seus olhos focar, isso vai encher você. Você é exatamente, será por uma vida inteira, aquilo que você deseja ser. Porque se eu desejo ter uma vida abençoada, eu vou meditar na palavra de Deus. Eu tenho que ser uma beata, toda hora ler a Bíblia? Não, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que conhecer a Deus, me aproximar de Deus. Orar, sim, orar, temos que orar, mas não é 24 horas orando. Eu tenho também o direito por Deus dado para todos nós de sermos felizes. Então você vai lá, você passeia, você se diverte, você faz coisas boas, né? Faz uma boa ação. Você vê lá uma pessoa idosa que mora sozinha, às vezes não tem nenhum filho, é viúvo ou viúva. Você vai até essa pessoa, faz um bolo, alguma coisa gostosa que essa pessoa possa comer, leva até ela, sabe? Num domingo oferece um almoço com carinho para essa pessoa, porque a pessoa é sozinha e você está aí e pode ajudar, né? Então tem muitas formas da gente ajudar as pessoas. Nem sempre você ajuda só com dinheiro, você ajuda com amor também. Então vamos mudar esse foco, essa mentalidade, sabe? De entrar, falar assim, olha, o Facebook que está destruindo tudo. Não, não é o Facebook, não é o Instagram, é o seu comportamento. Porque quando você entra no Instagram e você entra no Facebook, você vê milhares de coisas maravilhosas, você vê casas maravilhosas, carros maravilhosos, bebês lindos, maravilhosos, você vê histórias de vida transformadas ali, você vê a palavra de Deus, sabe? Você que é evangélico, tem lá os evangélicos levando a palavra de Deus, você que é católico, tem lá os padres deixando mensagens lá continuamente de Deus para te alertar, para te ajudar. Entende? Então, selecione o que você quer ser. Porque aquilo que os seus olhos vê, você acaba se alimentando daquilo e você acaba sendo aquilo. Então, você precisa ter cuidado. O seu problema não é o seu celular. O seu problema não é o Instagram. O seu problema não é o Telegram. O seu problema não é o Facebook. O seu problema é você, o seu comportamento, a sua escolha. Eu, a Luzinete, escolhi servir a Deus por toda a minha vida. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, o mundo inteiro pode falar que Deus não existe. Eu vou continuar crendo nele. Derramarei o meu sangue se preciso for, porque creio nele. Não vou deixar de crer, porque o mundo vai deixar de crer, eu vou deixar de crer? Não, eu vou continuar crendo em Deus, porque eu sei que Ele existe, Ele é fiel, Ele é real e Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Entende? Às vezes nós sofremos críticas. Eu tive que cortar o cabelo porque eu tô com várias fraturas, fiz 3 cirurgias
e é muita dor, eu não dou conta de pentear o cabelo, e eu dependo do meu esposo pentear, mas meu esposo também tem a vida dele, ele trabalha, ele cuida das coisas dele, e nem toda hora está disponível para estar penteando o meu cabelo. Eu tive que ir cortar o cabelo. Aí veio uma pessoa e falou assim, pastora, a senhora está desviada? Por que a senhora cortou o cabelo? É pecado? Agora eu quero que você me mostre na Bíblia onde que é pecado cortar o cabelo. É pecado falar mal da vida dos outros. É pecado ter o coração cheio de ódio. Não adianta você ter o cabelo nos pés e ter um coração cheio de maldade, cheio de inveja. E você se sentir melhor do que todo mundo porque o seu cabelo é grande. Talvez seu cabelo seja grande, mas o seu coração seja negro. Então nós precisamos de ter Deus dentro de nós. Porque Deus sabe a nossa necessidade. Eu queria cortar o cabelo? Jamais, porque o meu cabelo demora para crescer. Eu não queria cortar, mas eu precisei cortar. Entende? Eu precisei cortar mesmo porque eu vou ter que fazer uma outra cirurgia na cabeça. Tem outra cirurgia já marcada para fazer na cabeça, porque o impacto do meu tombo foi grande. Eu vou fazer uma cirurgia agora recentemente. Então, de todo jeito, eu teria que diminuir o cabelo, mas eu não tive prazer em cortar o meu cabelo. Então, que você não tenha prazer no pecado. Não tenha prazer de fazer as coisas erradas. Como a palavra nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, você, homem sábio também, edifica o seu casamento, edifica os seus filhos, edifica a sua casa com a santa presença de Deus. E continuando a palavra, o Senhor diz assim que Ele é feliz com aqueles que andam em retidão, mas os que andam em retidão, Ele se desvia e despreza o caminho errado. Então você tem que desviar, você tem que desprezar o que é errado. Você está lá no Facebook, está aparecendo um monte de mulher pelada, não entra lá. Está aparecendo nudismo, não entre lá. Entre em outra página, veja outra coisa interessante, tá? Não se aproxime do mal. Não se aproxime do mal, porque senão você é surpreendido, tá? A cobra, ela é silenciosa, mas se você chegar perto dela, ela tiver a chance, ela te pega. Entende? Se ela vê que você viu ela, ela fica quietinha. Por isso que a palavra diz, né? Pisarás ao áspide, a serpente, que tão encarecidamente nos amou. Um dia a serpente, a cobra, foi um animal bom. Lindo, maravilhoso. Hoje não é mais. É um perigo, infelizmente, né? Mas nós vemos na palavra de Deus o que diz o quê? O Senhor gosta que ande em retidão e que se desvie do mal. E a palavra diz, na boca do tolo está a punição do saber e da soberba. E os sábios se conservam pelos seus próprios lábios. Então temos que ter cuidado com o que nós falamos também. Porque às vezes o que nós falamos atinge tanto outra pessoa e às vezes a gente não prestando atenção nisso pode causar grandes danos, até depressão na vida de alguém pelas palavras. Porque às vezes uma palavra que você fala, você pode trazer ao outro a ruína. Porque às vezes você fala uma palavra que põe a pessoa tão para baixo, que entristece tanto ela, que ela vai sofrer de depressão. Quem falou? Você. Então temos que ter cuidado com a palavra, né? Na nossa boca está a punição, né, de todas as coisas. Então temos que conservar os nossos lábios. E o livro de Provérbios continua dizendo, não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Então, quer dizer, pela ignorância, né, há muita coisa que se torna violência. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Quantas pessoas mentem? Quantas pessoas julgam tanta vida dos outros e mentem? E mentem coisas graves, que às vezes coloca até um inocente na cadeia, sendo essa pessoa a errada. Eu vou dizer para vocês assim, que até disso você tem que se desviar, porque a palavra diz, ó, o escarnecedor é aquele que faz ciente do que está fazendo. Busca sabedoria e não acha nenhuma para o prudente, porém o conhecimento é fácil. Desvia do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é o engano. As pessoas tolas, elas vivem no engano, sempre sendo enganada, sempre enganando os outros, mentindo e sendo enganada também, porque elas são enganadas e elas enganam, porque elas não têm o Espírito Santo. É muito importante ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E se você não tem, comece a buscar isso. Não basta você orar.
Você precisa do Espírito Santo para guiar os seus passos. Você precisa do Espírito Santo para iluminar os teus caminhos. Você precisa do Espírito Santo para te ajudar em todo o seu caminhar. Você precisa do Espírito Santo para te levantar quando você cair. Você precisa do Espírito Santo para te dar força nos dias difíceis. Você precisa do Espírito Santo para iluminar o teu caminho. Você precisa do Espírito Santo para libertar essas pessoas da sua família ou seus amigos que ainda não são libertos. Você precisa do Espírito Santo para curar a tua mente, o teu corpo e a tua alma. Porque às vezes o seu corpo esteja saudável, mas a sua alma está tão ferida, tão machucada, que você precisa de cura interior. E essa cura o Espírito Santo faz. E muito mais, né? Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. As pessoas loucas, o que são loucos? A pessoa sabe que é pecado, mas ela zomba, ela diz assim, não tô nem aí, você salva a si mesmo, né? Igual nós estamos vendo aí a Oraque aí, né? Essa ex-modelo, essa ex fazia filmes pornográficos, aí aceitou Jesus, aí agora saiu, aí agora ela tá falando assim que ela tem prazer no que ela faz, que ela vive, né, na putaria e vai continuar vivendo, né? E que ela crê que Jesus vai salvar ela tá doida. Porque não tem possibilidade disso acontecer pela palavra. Não tem. Não tem possibilidade disso acontecer, a não ser que ela se converta e se arrependa de verdade. Aí sim vai haver salvação para ela. Então nós vemos na palavra que o Senhor fala assim, que os loucos, eles zombam do pecado. Eles não estão nem aí. Ah, eu pequei, Deus é misericórdia, Deus é amor, Ele vai me perdoar. Agora diz uma coisa para mim, vamos ser sinceros. Nós que temos filhos, por exemplo, nossos filhos nós os amamos muito, né? Verdadeiramente amamos os nossos filhos. E são para nós bens preciosos. E às vezes você vê seu filho errar uma vez, errar duas, errar três, você vê ele levar os tombos e você não tem como evitar. Por que você não tem como evitar os tombos dele? Porque ele continua errando e vai chegar um momento que se você não corrigir ele, a vida vai corrigi-lo. E quando a vida corrigi-lo, isso vai doer muito. Então nós temos que ter cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele não é fiel. Nós temos que buscar ser fiel a Deus de coração, porque o nosso coração não é fiel, não. Nós temos que estar buscando fazer com que o nosso coração seja fiel a Deus, andar nos caminhos de Deus. Por isso que a palavra diz, ó, a casa dos ímpios, né? A casa dos ímpios desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Então a casa dos ímpios é destruída, vive em ruína. Hoje está bem, amanhã está no buraco de novo. Aí dá um pouco, tá bem, levanta, cai no buraco de novo. Por quê? São pessoas falsas, são pessoas mentirosas, são pessoas que têm prazer, têm inveja dos outros, não sai do lugar, vive longe de Deus, distante de Deus e achando que está certo, e achando que está certa, e não está certo e nem certa. Porque o caminho certo é esse aqui, ó, não o outro. Esse é o caminho certo, o caminho, a verdade que conduz à vida, tá? Aí a palavra diz que o coração conhece a sua própria dor, e o estranho não participa da sua alegria. Quer dizer, o nosso coração, quando nós sentimos as coisas, nós sentimos muitas das vezes dor, mas às vezes as outras pessoas não sentem a nossa dor. Então vai ser normal muitas pessoas não sentir a sua dor. Vai ser normal muitas pessoas não se preocupar com a sua dor. Mas vai ser fiel que você tendo o Espírito Santo de Deus, no seu momento de dor, Ele vai te estender a mão e vai te socorrer. Deus irá ao seu encontro te socorrer. É muito claro aqui na palavra que muitas das vezes no nosso momento de dor, as pessoas não nos estendem a mão. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele estende as mãos, Ele te levanta, te coloca de pé e te ajuda. E não joga isso na sua cara. E Ele diz, filho, eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não te abandonei. Mesmo você tendo desviado dos meus caminhos, mesmo você não me buscando o suficiente, eu sou teu Pai, eu sou teu Deus, eu estou aqui. E Deus te estende a mão e te coloca de pé. Mas o que Deus quer de nós é arrependimento sincero. Temos que ter um arrependimento sincero. Se você tiver um arrependimento sincero, Deus fará florescer coisas boas na sua vida. Você vai passar momentos difíceis, sim, mas vai florescer. E o Senhor diz, ó, há um caminho que é o homem e a mulher, né, serve para todos a palavra, parece ser direito, mas
são caminhos de morte. Então, esses que zombam do pecado, como a palavra diz aqui, eles acham que eles podem fazer e acontecer, que Deus vai perdoá-los e vai salvá-los. Mas a palavra diz que essa pessoa acha que o caminho dela é bom, mas no final é caminho de morte e morte eterna. Porque a morte não é quando eu caio no caixão, a morte é quando eu entro em juízo com Deus, Deus entra em juízo comigo e eu perco a salvação, a vida eterna que Deus tem para mim. Imagina perder a vida eterna, isso é muito sério. Então diz a palavra que é um caminho que realmente os homens e as mulheres parecem ser perfeitos, mas são caminhos de morte, diz o versos 12. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Então tudo é falso. Para aqueles que não obedecem a Deus, que levam o pecado na brincadeira, o que acontece com eles? Eles sorriem de mentirinha, mas na verdade até o seu sorriso é falso. Não há verdade neles. Mas Deus diz na sua palavra, dos seus caminhos se fartará, quer dizer, vão colher o que vão plantar, que se destravia, mas o homem bom se fartará de si mesmo e da bênção de Deus. Então, as pessoas que vivem de qualquer jeito, eles se fartam nos seus caminhos. Eles acham que estão podendo, que pode continuar assim, mas vai colher tristeza, amargura e sofrimento e depois o inferno, né? A perdição eterna. Será lançado no abismo do inferno. Mas a palavra no capítulo, no versos 14, diz assim, ó, dos caminhos se fartará o que se extravia, mas o homem bom se fartará das bênçãos de Deus. Então o homem bom, a mulher boa, se fartará das bênçãos de Deus. Então seja bom, seja boa. E se você até hoje não foi, lute para ser. Lute para ser, que você vai conseguir. Tudo que você pedir a Deus com fé, você vai receber e você vai conseguir. E você vai ver o como é bom, como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Você passa altos e baixos, mas Deus está ali com você. Você sabe quem é que está ali com você. Eu vou dizer assim para você, em simples palavras, eu sei para onde eu vou. Eu sei o caminho que eu escolhi. Independente de todas as outras coisas e fatores, eu sei para onde eu vou. E a minha pergunta é, para onde vai a sua alma quando o Senhor te chamar? Amanhã eu posso não estar mais aqui falando do amor de Deus para você, entende? Mas Deus, ele vai permanecer fiel a todo tempo. E você vai ter que ver um meio de você se achegar mais a Deus. Pegue a Bíblia, leia, busque mais a Deus, se interesse mais nas coisas de Deus. Abra mão das novelas, abra mão do pecado, abra mão do mundo e abrace Deus. E vai valer a pena. Você vai ter uma alegria tão grande que nada vai suprir essa alegria, essa felicidade que só o Espírito Santo de Deus pode te dar. O Espírito Santo de Deus, ele é tão glorioso que às vezes a gente está sentindo uma dor tão forte, tão forte, tão forte. Hoje eu vinha vindo com meu esposo do mercado e eu estava com uma dor tão forte que eu não estava mais aguentando. Eu falei, olha, eu vou ter que descer porque eu não estou aguentando de dor. E de repente, quando eu ponho o pé no portão da minha casa, eu pedi na minha mente, Espírito Santo, me ajuda. E a dor desapareceu. Mas eu sou melhor que você? Não, eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda a Deus. Não vai pedir ajuda em casa de umbanda. Não vai pedir ajuda em centro de macumba. Não vai pedir ajuda em benzedor, não. Sabe? Peça ajuda para Deus, para o Espírito Santo, porque Ele vai te ajudar. E a palavra continua dizendo, o homem sábio teme a Deus, se desvia do mal, mas o tolo encolariza e se dá por seguro. Quer dizer, o tolo é aquele que continua pecando e se sente seguro, ele tem certeza que ele vai ser salvo. Não, eu estou pecando, eu estou errando, mas eu vou ser salvo. Esse é um tolo, né? Mas a palavra diz, o que se indigna a toda boa obra não fará tolices, mas os maus e de maus intentos e pensamentos vivem fazendo tolices. Os simples herdarão a estatúcia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Viu como Deus é maravilhoso? Então, quer dizer, os simples é aqueles que não buscam conhecimento na palavra de Deus. Ele vai passando batido, vai sofrendo as consequências do mal, né? Os maus inclinam-se dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. Então, o que a palavra está dizendo? As pessoas maus,
elas procuram as pessoas boas, tá? Para elas receberem o que elas querem. E os ímpios também, os ímpios fazem o quê? Eles se aproximam da porta dos justos. O pobre é aborrecido até pelo seu próximo. Então a pessoa pobre, ela é aborrecida até pelas outras, pela pessoa mais próxima a ela. Porém, os amigos dos ricos são muitos. Então os ricos têm muitos amigos. Mas quando eles vão colocar esses amigos todos na balança, resta quase nada. Vou contar para você algo que eu passei. Quando eu estava no Mato Grosso, eu ganhava um valor muito alto, porque eu prestava serviço de leilão de gado virtual e trabalhava numa outra profissão pública federal. E o que acontecia? Eu ganhava muito. E nessa época eu era rodeada de amigos, mas eu sabia dentro de mim que nem todos ali eram amigos. Quando eu tive um AVC, eu fiquei 1 ano e 4 meses sem andar e sem falar no deserto e vi pessoas que trabalhavam comigo ali me roubando e fazendo coisas. O que aconteceu dentro disso? Vou explicar com simplicidade para você. Ali eu vi que esse Deus vale a pena servi-lo, que esse Deus vale a pena amá-lo. Eu fiquei 1 ano e 4 meses sem andar e sem falar. E nesse 1 ano e 4 meses, Deus não me deixou nem um dia Deus me abandonou, nenhum momento Deus me deixou, nenhum momento Deus se esqueceu de mim. E hoje eu estou aqui. Para vocês que se interessar e quiser ver meus exames, você vai falar assim: pastora, como a senhora está andando e falando? Porque todos os seus neurônios foram estourados, arrebentados, porque eu tive 2 AVC em seguida e arrebentou as veias cerebrais, entende? Então eu era para ter ficado, além de tudo, sem falar, sem andar, sem nada. Mas esse Deus que eu estou te mostrando aqui, Ele é tão fiel que Ele me acolheu, Ele cuidou de mim. Tive o desprazer de ver pessoas que eram meus amigos, é o que eu estou te dizendo. Os meus amigos da sociedade e alguns pastores também, que chegaram e falavam assim: nossa, pastora, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, vai morrer mesmo. E aquilo me abatia, porque eu estava ouvindo tudo. Eu só não sentia as pernas, os braços, eu não conseguia me mover, mas eu ouvia tudo. Tive o desprazer de ver a minha empregada me dar água na hora que ela quisesse. Ficava assistindo televisão e eu lá morrendo de sede. Algumas vezes a língua colava no céu da boca de sede. E eu com sede. E todas essas coisas em que eu vivi, Ele, Deus, esteve comigo, cuidou de mim e eu estou aqui. E para você que não acredita no meu testemunho, eu fiquei internada em Belo Horizonte. E depois fiquei internada, sabe aonde? No Paraná. Então é só você pesquisar que você vai ver lá o que Deus fez na minha vida. Eu tenho aqui todos os exames para te provar. Vocês que sabem onde é a minha casa, eu tenho todos os exames para provar para você o que Deus está fazendo e fez na minha vida. Eu fiquei aposentada por invalidez, mas eu ainda me esforço para continuar amando, adorando esse Deus. E não há nada e ninguém que vai tirar essa fé de dentro de mim. Não há nada e ninguém que vai tirar essa fé de dentro de mim, porque eu sei o que Deus fez por mim. Quando iam desligar o aparelho que disseram que eu já ia morrer, vem a mão do Senhor, eu vejo 2 anjos entrando pela porta do hospital. E quando o médico vinha com a injeção no bolso para aplicar a injeção fatal, eu tive a felicidade de ver o anjo de Deus me dar força. Eu não mexia braço nem perna nem nada. E eu consegui, com a glória de Deus, quebrar tudo aquilo ali. Sabe, que eu estava entubada e saí dali com vida. E isso eu garanto para você o quanto esse Deus é grande. Isso aconteceu em Campo Grande, para você ter uma noção. Começou o acontecimento lá. E lá ficou o testemunho. Meu nome é Luzinete Ramos dos Santos. Você pode pesquisar lá que você vai achar o que Deus fez na minha vida. E Ele é fiel para fazer. E Ele faz na sua também, se você crer. Mas a palavra diz: homem, seja sábio, mulher, seja sábia, edifique a sua casa, contribua, seja bom, porque você vai colher coisas boas. Sabe? Seja fiel a Deus, porque vale a pena. Quando todos desistirem de você, Deus diz: ei, eu estou aqui. Eu vou te levantar com a minha mão de glória e ninguém mais vai te derrubar. Você que tem um vício que não consegue ser liberto, busca Deus. Você que sofre de alguma coisa, de alguma doença, de alguma enfermidade,
Deus é cura, Deus é salvação, Deus é libertação, Deus é paz, Deus é amor. Há momentos que às vezes nós perdemos a estribeira mesmo, todos nós somos falhos. Tem momento que nós perdemos a paciência, mas Deus, Ele te traz segurança, Deus, Ele te traz paciência. Essa ferida aí na sua perna que nunca foi curada, que nenhum médico conseguiu curar, Deus vai curar para você. Lembra que aquela mulher hemorrágica, ela ficou 12 anos sofrendo porque ela não procurou a Deus. Ela procurou socorro só da medicina. Eu não estou dizendo para você não procurar o socorro da medicina, é o seu dever procurar. Mas aquilo que é incurável, você recorre a Deus. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Ele faz todas as coisas. E Deus existe, Ele é real. Ele está aqui agora. Você não está vendo Ele, nem eu, mas Ele está aqui. Ele está aqui, nos dando fôlego de vida, nos dando a sua bênção, a sua graça. E continuando na palavra, o Senhor diz que dos seus caminhos se fartará, mas extravia o homem, né, por si mesmo, porque não busca conhecimento em Deus, porque não tem vida de oração, porque não é prudente, então seus passos acabam sendo desviados, se desviam para o mal, encolariza sua alma e não tem segurança alguma, porque está distante de Deus, vive de qualquer jeito. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios na porta dos justos. Isso é uma verdade. O pobre é aborrecido até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Por que muitos? Porque todos querem estar com os ricos, tanto para ser rico também, quanto para ter sucesso, né? Nem todo rico que anda um com o outro aí é amigo de verdade. Quando um rico, um milionário põe na caneta, ele tem 1 milhão de pessoas e 2, 3 amigos de verdade. Olha lá se tiver 2, 3 de verdade fiel, que não deseja tudo que é dele, tá bom? Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência, fidelidade haverá para os que praticam o bem. Aí, pratique o bem. Não tem inveja de nada que o outro tem. Lute para você ter. Lute para você ter. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Quer dizer, todo trabalho tem, Deus abençoa todos os trabalhadores. Mas se você só ficar falando que vai caçar serviço e você não trabalhar, você vai empobrecer. A coroa dos sábios é a sua riqueza, e a estatúcia dos tolos é a sua estatúcia de engano. A testemunha verdadeira salva vidas. Olha isso que maravilha, né? Testemunho coisas verdadeiras, testemunho de Jesus, testemunho de Deus, tá bom? A testemunha verdadeira salva vidas, mas o que se desboca em mentiras é enganador, quer dizer, tá com mal, né? Não tá com Deus. No temor do Senhor Deus há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor Deus é fonte de vida, glória a Deus. O temor a Deus é fonte de vida. E o que é temer a Deus? Temer a Deus não é você ter medo de Deus. Temer a Deus é falar, não vou fazer isso, porque não agrada a Deus. Para que eu vou desagradar a Deus? Então isso aqui eu não vou fazer, aquilo ali eu não vou fazer, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou ficar mentindo sem necessidade, né? Eu não vou fazer o mal ao próximo, não vou desejar nada do próximo, né? Para que você tenha uma vida longa e abençoada, então você será por Deus abençoado. O temor do Senhor, ele é uma fonte de vida para todos que se desviar do laço da morte. Olha isso. Então Deus desvia as pessoas que temem a Ele. Olha só no versos 27, o temor do Senhor é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então Deus desvia o homem da morte quando o homem teme a Deus. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. O coração feliz é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos, faz mal. Deus não se agrada da inveja. Então, se você é invejoso ou invejosa, ore a Deus e repreenda isso, tire isso da sua vida. O que oprime o pobre, insulta aquele que o criou, insulta a Deus. Você que faz mal para as pessoas pobres, você que
faz trabalharem como escravos, você que de alguma forma insulta os pobres, você está insultando ao Deus Criador. Mas o que se compadece do necessitado e abençoa, será por Deus abençoado. Pela sua própria malícia é lançado fora o ímpio, mas o justo, até na morte, se mantém confiante. Glória a Deus. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Por que se faz conhecido? Porque o que está no coração de um tolo a gente vê eles fazer, eles praticam. A justiça exalta os povos, mas o pecado é o opróbrio da nação. Os reis se alegram no servo prudente, mas sobre os que se envergonham cairá no furor de Deus. Então o conselho de Deus é para que você, homem, você, mulher, seja sábio, edifique a sua casa, edifique a sua família, ame seus filhos, ame seus enteados, ame sua esposa, ame o seu esposo, lute contra o pecado, lute contra o divórcio. Não é um processo fácil, porque muitas das vezes você está lutando e a pessoa não está lutando para ajustar as coisas, mas há um Deus todo-poderoso, há um Deus criador dos céus e da terra, esse Deus lindo, maravilhoso, que fará milagre acontecer na sua vida. E eu profetizo na sua vida que em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, aí onde você está, que você receba cura, que você receba milagre, que você seja liberto de todo vício, que você seja liberta de todo mal, que Deus te liberte do cigarro, que Deus te liberte das drogas, que Deus te liberte da bebida, que Deus te liberte das trevas e da escuridão, que as mãos de Deus te arranque do abismo e te traga de volta para a glória de Deus. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida, Deus guarde a sua família. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, nos apoie, nos ajude, deixa aí o seu like, seu joinha, seu gostei, seu pedido de oração, tá bom? Pode demorar, mas eu respondo todos. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa. E você que desejar falar comigo, é 18 988 23 26 35. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal e que o Espírito Santo de Deus leve paz para a tua vida, para a tua casa, que Deus te dê saúde, te dê alegria. Na alegria ou na dor, eu louvarei ao Senhor. Só há um Deus, não existe outro Deus. Deus é único. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é com você e não desista.